Nesta videoaula, que é pré-requisito da disciplina de Elementos de Cálculo dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, será abordado o conteúdo Teorema do Valor Médio. Este conteúdo vai ser tratado pelos graduandos Beatriz Marques, Ieda Pereira, Robson Campos e Rodrigo Porciúncula. Será tratado também, nesta videoaula, de temas como o Teorema de Rowley, o Teorema do Valor Médio, bem como as demonstrações desses teoremas, exemplos e as suas aplicações. Para que nós possamos tratar do Teorema do Valor Médio, é importante que antes nós façamos uma passagem pelo Teorema de Rowley, que foi publicado pela primeira vez em 1691 pelo matemático francês Michael Rowley. E quando a gente faz algumas considerações, fica mais interessante a percepção do Teorema de Rowley. Então, se nós, ao traçarmos o gráfico de uma função, considerarmos que há fortes evidências geométricas de que entre dois pontos quaisquer, onde uma função derivável cruza uma reta horizontal, há pelo menos um ponto na curva onde a tangente é horizontal. E é justamente isso que o Teorema de Rowley vem nos dizer. Quando ele diz que seja f uma função satisfaz as seguintes hipóteses, onde a hipótese 1 é que f é contínua no intervalo fechado AB, a hipótese 2, f é derivável no intervalo aberto AB, e a hipótese 3, f de A é igual a f de B, então, pelo Teorema de Rowley, existe um número C nesse intervalo aberto AB, tal que a derivada desse valor em C vai ser igual a zero. Para que possamos ter uma melhor percepção do que nos é proposto pelo Teorema de Rowley, vamos fazer uma análise dos seguintes casos. No caso 1, onde f de x é igual a k, sendo k uma constante, é possível perceber que em todo o gráfico a inclinação é nula. Ou seja, para qualquer valor C que eu admitir dentro deste intervalo aberto AB, o valor da minha derivada vai ser zero. Já no caso 2, onde f de x é maior que f de A para algum x no intervalo aberto AB, existe um ponto máximo onde a inclinação da reta tangente nesse ponto vai ser nula. Ou seja, neste ponto C, que é o ponto máximo da função, a inclinação da reta tangente é horizontal, portanto, é nula, e neste valor C, o valor da derivada será zero. Para o caso 3, onde f de x é menor que f de A para algum x no intervalo aberto AB, nós também podemos perceber que existe um ponto, neste caso, o ponto mínimo da função, que chamamos de C, onde passará uma reta tangente com inclinação zero, ou seja, o valor da derivada neste ponto C vai ser igual a zero. Então, após essas demonstrações de gráficos, nos fica perceptível que o que nos é proposto pelo Teorema de Rowley é extremamente claro, onde ele diz que existe uma curva derivável que vai ter pelo menos uma tangente horizontal entre dois pontos quaisquer, onde a curva cruza uma reta horizontal, é uma afirmativa válida, visto que foi perceptível nos gráficos que essa curva, seja ela ponto máximo, ponto mínimo, seja um ponto ou em toda a função, sempre existirá um valor onde a derivada dessa função vai ser igual a zero. Vamos a um exemplo. Mostre que a equação x² mais 3x mais 1 é igual a zero. Tem exatamente uma única solução real. Para a resolução deste problema, vamos admitir que seja y igual a f de x, que é igual a x² mais 3x mais 1. Então, a derivada de f em relação a x vai ser igual a 3x² mais 3. E ela nunca vai ser igual a zero. Porém, se houvesse exatamente dois pontos, onde x fosse igual a A e x fosse igual a B, e onde f de x fosse igual a zero, o Teorema de Rowley nos garantiria a existência de um ponto, onde x fosse igual a C, entre eles, e onde essa derivada seria igual a zero. Para que a gente possa perceber isso melhor, vamos dar uma olhada no gráfico.
Então, analisando o que nos foi proposto, aqui no gráfico, nós vemos que o único zero real do polinômio y igual a x ao cubo mais 3x mais 1 é aquele mostrado aqui no ponto em que a curva cruza o eixo x entre -1 e 0. Meu nome é Robson, vou falar um pouco sobre o Teorema do Valor Médio. O Teorema do Valor Médio é um exemplo do que é chamado Teorema da Existência. Ele garante que existe um número com uma certa propriedade, mas não nos diz como achá-lo. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Primeiro, f é contínuo no intervalo fechado AB. Segundo, f é derivável no intervalo aberto AB. Então existe um número c em um intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em relação a c seja igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ou de maneira equivalente, f de b menos f de a seja igual à derivada de f em relação a c, multiplicando a diferença entre b e a. Podemos ver que ele é razoável interpretando geometricamente. Como mostram as figuras, existe um ponto A com coordenadas a e f de a e um ponto B com coordenadas b e f de b sobre o gráfico das deriváveis, onde a derivada de f em relação a c é a inclinação da reta tangente num ponto C e f de c. O Teorema do Valor Médio nos diz que há pelo menos um ponto P com coordenadas C e f de c sobre o gráfico onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação à reta secante AB. Em outras palavras, há um ponto P onde a reta tangente é paralela à reta secante AB. Na figura 1, podemos ver que existe um ponto P onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante AB. Ou seja, a reta tangente ao ponto P ela é paralela à reta secante AB. Na figura 2, podemos ver um ponto P1, onde a inclinação da reta tangente a esse ponto é igual à inclinação da reta secante AB. E um ponto P2, onde a inclinação da reta tangente a esse ponto P2 é igual à inclinação da reta secante AB. Logo, as retas tangentes aos pontos P, elas são paralelas à reta secante AB. Vejamos uma demonstração. Aplicamos o teorema de Rolle a uma nova função definida como a diferença entre f e a função cujo gráfico é a reta secante AB. Usando a equação 3, vista anteriormente, podemos ver que a equação da reta AB pode ser escrita como y menos f de a igual a f de b menos f de a sobre b menos a, multiplicado por x menos a, que se transforma na equação 4. h de x é igual a f de x menos f de a igual a menos f de b menos f de a sobre b menos a, que multiplica x menos a. Precisamos primeiro verificar se h satisfaz as três hipóteses do teorema de Rolle. Primeiro, a função h é contínua em um intervalo fechado AB, pois é soma de f e um polinômio do primeiro grau, ambos contínuos. 2. A função h é derivável em um intervalo aberto AB, pois tanto f quanto o polinômio do primeiro grau são deriváveis. De fato, podemos calcular diretamente h' da equação 4, ou seja, h' de x é igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Observe que f de a e f de b menos f de a sobre b menos a são constantes. Portanto, h de a é igual a h de b. Uma vez que h satisfaz as hipóteses do teorema de Rolle, esse teorema afirma que existe um número c em intervalo AB, tal que h' de c seja igual a zero. E assim temos que a derivada de f em relação a c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Oi, meu nome é Rodrigo. O teorema do valor médio pode ser usado para estabelecer alguns dos fatos básicos do cálculo diferencial. Um deles é o teorema a seguir. Pelo teorema, se f' de x for igual a zero, para todo x em um intervalo aberto AB, então f é a constante em intervalo aberto AB. Pela demonstração,
seja x1 e x2, dois números quaisquer em intervalo aberto AB, sendo x1 menor que x2, como f é derivável em intervalo aberto AB, ela deve ser derivável em intervalo fechado x1 e x2. Aplicando o teorema do valor médio à função no intervalo fechado x1 e x2, obtemos o número c, tal que x1 menor que c menor que x2. Vejamos na fórmula. F de x menor que f de x1 igual a f' de c multiplicado por x2 menos x1. Uma vez que f' de x é igual a zero, para todo x, temos f' de c igual a zero, e a equação fica f de x2 menos f de x1 igual a zero, ou f de x2 igual a f de x1. Portanto, f tem o mesmo valor em quaisquer dos dois números x1 e x2 em intervalo aberto AB. Isso significa que f é constante em intervalo aberto AB. Corolário. Se f' de x é igual a g' de x para todo x em que o intervalo aberto AB, então f menos g é uma constante em intervalo aberto AB, isto é, f de x igual a g de x mais c, em que c é uma constante. Vejamos pela demonstração. Seja a função composta de x igual a f de x menos g de x, então, derivada da função composta de x igual a f' de x menos g' de x igual a zero, para todo x em um intervalo AB. Assim, pelo teorema, função composta é uma constante, isto é, f menos g é constante. Oi, eu sou Ieda e vou falar sobre os exemplos. Exemplo 1. Demonstre a identidade da inversa de tangente de x mais a inversa de cotangente de x, que é igual a π sobre 2. Solução. Embora não seja necessário o cálculo para demonstrar essa identidade, a demonstração usando o cálculo é bem simples. Se f de x é igual à inversa da tangente de x mais a inversa da cotangente de x, então f de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, que é igual a zero, para todos os valores de x. Portanto, f de x é igual a 6, que é uma constante. Para determinar o valor de c, fazemos x igual a 1. Então, c é igual a f de 1, que é igual à inversa da tangente de 1 mais a inversa da cotangente de 1, que é igual a π sobre 4 mais π sobre 4, que é igual a π sobre 4. Assim, a inversa da tangente mais a inversa da cotangente é igual a π sobre 2. Exemplo 2. Para ilustrar o teorema do valor médio com uma função específica, vamos considerar f de x igual a x ao cubo menos x, onde a é 0 e b 2. Uma vez que f é um polinômio, então ela é contínua e derivável para todo x, logo é certamente contínua em intervalo fechado de 0 e 2 e derivável em 0 e 2, como mostra o gráfico. Portanto, pelo teorema do valor médio, existe um número c em 0 e 2 tal que f de 2 menos f de 0 é igual a f' de c, que multiplica 2 menos 0, onde f de 2 é igual a 6 e f de 0 é igual a 0 e f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. E essa equação fica substituindo os valores, 6 igual a 3c ao quadrado menos 1, multiplicado tudo isso por 2, que é igual a 6c ao quadrado menos 2. O que dá c ao quadrado, que é igual a 4 terços, isto é, c é igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 3, porém, c deve estar em intervalo aberto de 0 e 2, logo c é igual a 2 sobre raiz quadrada de 3. Exemplo 3. Se um objeto move-se em uma linha reta com uma função posição y igual a f de t, então a velocidade média entre t é igual a e t igual a b é
f de B menos f de A sobre B menos A. E a velocidade em t é igual a c, é f' de c. Assim, o teorema do valor médio nos diz que, em alguns instantes, t igual a c é entre A e B. A velocidade instantânea de f' de c é igual à velocidade média. Por exemplo, se um carro percorre 180 km em 2 horas, então o velocímetro deve ter passado pela marca de 90 km por hora pelo menos uma vez.